Olá, crentes! Eu sou Laís Castro e quero te dar as boas-vindas ao Pod Crente, o podcast onde nós vamos trazer para a mesa assuntos que ainda são polêmicos dentro das igrejas. Mas é claro, eu não tô aqui sozinha, porque seria impossível falar sobre isso sozinha, então eles voltaram. Quero apresentar para vocês aqui do meu lado direito, ele que é especialista em se esconder nos lugares mais inusitados quando tem perrengue. Gabriel Gomes. Olha, foi perrengue essa semana, gente. Tava aqui contando as histórias que depois a gente conta numa resenha. Deixa eu falar pra vocês, tô muito feliz de estar aqui hoje, mais um episódio. Quero agradecer aí todo mundo que tá comentando, pai e tal. Vamos pra mais um. Ele falou pai? Pai. Pá. Eu falei pá. Ah, tá. Ué. E aqui do meu lado esquerdo, que já se intrometeu antes de eu apresentar, ele que virou o nosso editor oficial, não sabia, mas aprendeu. Que Deus continue abençoando sua mente. Continua nossa Paulo Otávio Rodrigues. E aí, rapaz, como que vocês estão? Eu tô Um ótima. dia Com fome. trabalhoso, com fome, menos a Vânia, que tá aqui nos ajudando. Verdade. Dá um oi aí, Vânia. Dá um oi, Vânia. Dá um oi, Vânia. Vânia é nossa filmmaker. Vamos orar com todos câmera, para que bora. isso continue, Senhor abençoe. Tem que bater o cabelo na régua. Aqui, ó, cabelo na Fazer régua até uma já. maquiagem. Se as pessoas vissem como a gente gravou os primeiros episódios. O piloto, então, eu não vou nem Piloto comentar. esquece, o piloto. Agora, eu tenho uma questão. Hoje é tema polêmico ou é mais de boinha? Vamos só no talento. Eu acho que depende de quem tá ouvindo. Depende de quem tá ouvindo, depende de onde essa pessoa tá posicionada. Vamos ver. Depende também do caminho que a gente vai seguir aqui, né? Porque, enfim, é tudo ao vivo, gente. Posso falar? Pode. Tema de hoje? Solta aí. Pode? Ok, então. Paulo. Pode crente desigrejado? Tan, 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 tan. Penso. E aí? Dos pregadores do telhado. Mano, ativou de cara, destravou aqui, ó. Tudo que ele tinha pensado pra começar a falar já era. Gabriel, pode começar. Então, eu acho que todo cristão vai concordar comigo que não pode. E acho que a gente vai conversar sobre isso hoje, falar mais sobre esse tema. Eu acredito que tenham pessoas que pensem dessa forma, que acreditem dessa forma. Eu acho que existe também muita desinformação dentro do tema. Existe muita confusão de ideias do que as pessoas pensam sobre. Mas a gente vai conversar um pouco sobre isso e depois ao longo do episódio eu vou justificar o porquê que eu acho que não pode. E eu também vou por essa linha do Gabriel, também existe muitos culpados, não só o terceiros, ou a igreja, ou fulano de tal, mas também como o ser humano em si, como ele gosta muito de ofuscar o problema que ele tem. Então o que ele acaba fazendo? Acaba se distanciando da onde tem mais problema. E cara, e na igreja, esquece, é o rolê dos problemas ali. Vocês acham que o crente desigrejado, ele só está desigrejado por culpa dele mesmo? Acho difícil dizer isso. É uma situação... porque o que acontece? Desigrejado, eu acho que é uma situação que a gente já tem que avaliar. Vamos primeiro, eu sei que é óbvio. É óbvio, mas é bom Vamos explicar. explicar primeiro o que é ser desigrejado? Sim. É 10 igrejas, pô. Então, Ele apareceu, ele demorou, mas o Paulo das piadinhas apareceu. Os desigrejados, eles... por favor, se tiver alguém do movimento Desigrejados nos ouvindo ou nos assistindo, a gente está aberto para também outras interpretações, mas essa interpretação que eu tenho, até mesmo pelo que eu pesquisei e olhei. Os Desigrejados é um movimento que surgiu há alguns anos, onde se acredita que não precisa estar dentro de uma instituição religiosa
para se fazer parte de um movimento cristão. Ou seja, eles acreditam que o movimento cristão é a parte da igreja como instituição. Eles acreditam que, mesmo depois da Reforma Protestante, isso caiu, isso não existe mais, e que não há uma necessidade de você estar ali. Mas isso também não quer dizer que eles não acreditem que você não precisa se reunir. Existem alguns desigrejados que eles se reúnem em alguma pizzaria, ou em uma praça, ou na casa de alguém, ou alguma lanchonete, ou algo do tipo, e ali conversam sobre o que eles professam de fé, acreditam de fé. Então eles acreditam, talvez, eles desacreditam da instituição, da liturgia, da doutrina, de seguir algum tipo de regra teológica, alguma linha teológica. Eles vão muito mais pela linha apenas da fé, e a fé só pela fé, do que a igreja defende, que são pautas que vão além disso. Mas, uma dúvida, se eles vivem apenas pela fé, qual caminho eles seguem? Porque como você vai viver apenas pela fé se você não vive pela Bíblia? Então aí a gente teria que ter um desigrejado aqui para conseguir responder essa pergunta. E a gente acredita que existem linhas diferentes de desigrejados. Mas pelo que eu conheço de alguns, são pessoas que... Algumas dessas pessoas, vamos por etapas, né? Algumas dessas pessoas estão feridas com a igreja, tiveram algum tipo de machucado na igreja, alguma decepção, alguma traição, algo do tipo, e por conta disso começaram a desacreditar da instituição, mas não quiseram largar a fé. E não querendo largar a fé, elas começaram a acreditar que poderiam se alimentar somente em casa. E aí a gente tem que entender o que é isso. A gente tem que entender duas coisas. Mateus vai falar que nós precisamos entrar no secreto e falar com Deus lá. E o Senhor que nos ouve lá nos recompensará. Mas a Bíblia que diz isso também, a própria Bíblia também diz que nós somos o corpo de Cristo. E a cabeça não tem como funcionar sem os seus membros. E nenhum membro funcionar por conta própria, né? Funcionar sozinho. Então, a gente tem que entender, cara, que às vezes... É difícil, porque eu compreendo às vezes o caso de algumas dessas pessoas, mas eu acho que falta às vezes, até mesmo de quem está dentro da igreja, entender que a igreja local funciona como uma sociedade. Igreja que não funciona como uma sociedade tem alguma coisa de errado. Não é igreja. Exato. Se você vê uma igreja que usa as redes sociais, tudo bem que ali não é um ambiente para você jogar os atos ruins da igreja. Mas se você vê pessoas que são dessa igreja ou que querem te levar para lá, só falando que, não, aqui você não vai ter problema nenhum. Aqui todo mundo se ama, aqui todo mundo se gosta, aqui a gente não tem desavenças, aqui é tipo aquela música, somos todos, assim vem a gente tá... Gente, a gente, óbvio, a gente até falou isso em outros episódios, a gente não precisa pregar o evangelho, levar o evangelho de uma forma dura, mas a gente tem que ser real. Nós somos uma sociedade, como qualquer outra sociedade, como funciona no seu trabalho, como funciona na sua faculdade, na sua escola. Há pessoas que você tem mais contato e outras não. A diferença é que dentro da igreja, o nosso alicerce é a comunhão. Você não precisa ser amigo daquela pessoa, mas você precisa ter comunhão com ela. Isso é interessante ver porque os desigrejados não só são essas pessoas que se reúnem, porque tem muita gente que sai da igreja e fica em casa vivendo por ele mesmo. E assim, eu acho que eles se englobam no termo desigrejados também, não necessariamente dentro do movimento. Mas especificamente dessa galera que se reúne, o que a Bíblia diz? É muito fácil a gente amar quem tá perto, amar os nossos amigos. E cara, estar na igreja, a gente vai lidar e vai amar pessoas que a gente não gosta. Sim. Pessoas que a gente tem desavenças, pessoas que a gente tem diferenças. Então, isso é uma opinião totalmente pessoal, mas eu não entendo como igreja uma reunião em casa que só vai os meus amigos. Pra mim é uma resenha que a gente... Assim, eu posso dizer que é uma resenha gospel, sabe? A gente lê a Bíblia, a gente canta, tal. Porque
Como eu vou praticar o amor ao próximo? Só com vocês? Você quer ver um grande exemplo disso? Já aconteceu com alguns movimentos desigrejados a seguinte questão. 3 ou 4 pessoas resolveram sair de uma igreja porque não acreditavam mais na instituição. Não se encontraram em outra e resolveram começar a conversar só sobre si, sobre a fé e sobre o que elas acreditavam de fé. Aí essa 4ª pessoa chamou uma 5ª para ir lá. Falou, a gente não é uma igreja não, bora lá. A gente só conversa sobre o que a gente acredita em Deus. Exato. Pessoas, e, não é uma igreja. Ai, vamos lá. E aí começou, a 5ª chamou a 6ª, a 6ª chamou a 7ª. De repente, dentro de um espaço de uma casa, numa garagem, alguma coisa do tipo, tinham 100 pessoas. E aí essas 100 pessoas começaram a falar, pô, quinta-feira não dá pra mim ir, tem como a gente fazer outro dia? Pô, quarta-feira não dá pra mim, tem como a gente fazer, domingo não dá pra mim. Aí de repente tem que surgir alguém que vai ser o líder dessas pessoas e que vai falar pra essas pessoas, não, então a gente vai ter que estabelecer um dia para todo mundo vir. Exato. Não, mas a gente podia colocar uma música, mas eu não gosto desse tipo de música, pode ser um outro. Não, então a gente coloca alguém responsável pela música, por trazer a música. E no final, acaba se virando uma igreja. É assim que muitas igrejas surgem. Exato, né? entendeu? Igrejas que não têm uma. Então, às vezes, o movimento de desigrejados, eles podem acabar caindo em um ciclo que eles voltem para a mesma coisa. Óbvio que não é regra. Muito quieto. Hoje é dupla? Vai. Tá acanhado. Deixar bem claro, eu não concordo com a situação desigrejada. Eu ser uma igreja fora da igreja. Até nós não somos igreja, né? Nós somos o corpo. Sim, mas... É bom lembrar, porque eu acho que existe muita gente que usa isso como desculpa. Eu não preciso ir da igreja porque eu sou a igreja. Porque... E um corpo... Voltando no raciocínio. Sim. Não. Mas tô voltando Vai no lá. raciocínio. É que, por mais que eu não concorde, eu tenho que entender, e muito bem, eu entendo muito bem, as circunstâncias que fizeram criar os desigrejados. Porque sempre existiam os desigrejados. O que aconteceu foi que botaram o pego no I. Deram um nome pra galera que estava fora da igreja ali, mas acreditava em Cristo. Por exemplo, tem até uma série que eu indico muito a vocês aí, sei lá o que, The Chosen. A Maria Madalena. Eu não consegui terminar de assistir. A Maria Madalena, nos primeiros episódios, por mais que ela não fosse cristã ali, sei lá o que, cara, aí mostra os flashbacks da infância dela ali, ela orando, a oração de Moisés. Então, tipo assim, ela acreditava. Só que a sociedade, a igreja botou tanto dedo na cara dela que ela falou, pô, então vou ver minha vida aqui fora. E foi ficando, tipo assim, ela acreditava em Cristo, ela sabia que existia alguma coisa ali. Com o tempo, o mundo vai contaminando a pessoa, sim, mas ela sabia o que existia, o quão verdadeiro era a presença de Deus ali pra eles. Mas a situação é que os desigrejados, mano, pra mim, né, sempre existiu. Só que a galera deu um nome, foi o que você falou, criou a sociedade desigrejados. Sim. Aí, foi quando a igreja em si, tradicional, ficou, eles estão crescendo muito, tá alguma coisa errada. Foi quando a gente voltou os olhos pra eles. Porque pra mim sempre existiu. E vale lembrar também que desigrejado não é o mesmo que a pessoa desviada, afastada. Sim. Porque o desigrejado ele ainda tá preso na fé, ele ainda acredita naquilo, ele só não quer estar dentro dos limites da igreja. Exato. Mas isso é muito importante. Mas tipo assim, vou fazer uma pergunta meio ignorante, leiga, não sei, ou então muito intelectual. O que difere um desigrejados com um desviado? Porque, beleza, agora eu não posso, tô comendo. Porque, pensa comigo, o desviado, aconteceu alguma coisa com ele na igreja, ou a igreja acusou ele, ou ele acusou a igreja e não quer mais ficar na igreja e saiu. E o desigrejados, qual é a diferença do desigrejados? Talvez na prática, existe a diferença que eu poderia falar é que em alguns sentidos o desigrejado ele ainda tenta seguir algumas regras de fé. Ou seja, ele ainda tenta basear algumas áreas dele na Bíblia. Vou dar exemplos. Por exemplo, a gente acredita, como cristão, que o sexo só pode ser feito depois do casamento, correto? Essa talvez seja uma das diferenças entre o desviado e o desigrejado. O desigrejado, por exemplo, se abdica disso. Ele fala, não vou praticar agora, só vou praticar depois do casamento, porque é uma das coisas que eu acredito como regra de fé. O desviado, quando ele sai, geralmente sai para aloprar.
Ele sai porque ele tá revoltado, não só com a igreja, às vezes com o próprio Deus, por algo que aconteceu, e aí ele larga a fé, apesar dele acreditar. Porque o desviado, algum deles, na verdade, eu não vou dizer a maioria, mas alguns deles, eles acreditam muito que tem alguma mágoa com Deus. Existe alguma coisa que separa eles de Deus, mas eles não deixaram de acreditar. Eles acreditam em Deus ainda. Eles só estão magoados com Deus. Tanto que para eles estarem magoados, eles precisam acreditar. E tem muita gente que sai também, como você falou, sai para aloprar, porque vê a igreja como uma prisão. Eu não posso fazer isso, ser crente me proíbe de fazer determinadas coisas, e na verdade não, né? Quando nós descemos as águas, confessamos a Cristo como nosso Salvador, na verdade nós estamos sendo livres. Porque a gente pode começar a fazer as nossas escolhas. Eu escuto uma música que uma parte da música fala assim: a sociedade confunde a liberdade com libertinagem. Total. Nós somos libertos, cara. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ponto. O que vai limitar isso pra gente é o Espírito Santo e a gente. Aí beleza, tem a situação da igreja ferir, muita coisa acontece às vezes, ou então às vezes nem a igreja, alguém da igreja que é doente, tão doente quanto a pessoa que tá ali, que ela ficou magoada, ela resolve sair. Ela não entende que a igreja, o corpo em si, cara, se meu dedo tá machucado, tudo vai incomodar meu dedo ali. Cara, eu nunca senti nada no dedo. Se eu entrou uma farpinha no meu dedo, cara, toda hora vai bater alguma coisa ali e vai ficar me machucando. A pessoa não entende que, tipo assim, eu faço parte daquilo. Eu tô me machucando agora, mas vai chegar um momento que, infelizmente, eu vou machucar alguém. Uma vez eu ouvi uma pregação do Rodrigo Silva, que ele falava exatamente sobre isso, porque as pessoas saem da igreja magoadas com Deus. E aí foi muito interessante o que ele falou, porque pensa, a pessoa que, por exemplo, é flamenguista a vida inteira, quantas vezes era doente por futebol, quantas vezes o Flamengo não perdeu, um jogador do Flamengo fez uma besteira que não deveria ter feito e ficou todo mundo decepcionado, mas ninguém deixou de ser flamenguista. Mas no próximo jogo tava lá torcendo, defende, mata e morre pelo Flamengo. Aí você tá dentro da igreja, uma pessoa te fere em nome de Deus, né? Em nome de Deus, é bom deixar abrir aspas. E você fica chateado com Deus, você abandona Deus. Porque quando você sai da igreja, você não está abandonando ok, você está abandonando a igreja, os irmãos, mas principalmente a Deus. Há uma quebra de aliança ali. E por que com as coisas do mundo, né? Gente, ouça o nosso episódio de vida secular. Com as coisas que podemos dizer que são do mundo, a gente não abandona, a gente continua ali, a gente dá segundas chances. E por que com Deus não tem isso? Então, mas erraram comigo, então eu tô indo embora. Eu acho que a gente pode pegar um contexto muito histórico aí também, que não vem de hoje. A gente pode pegar um contexto até cultural dentro da igreja, e como eu sou brasileiro e moro no Brasil, posso responder a falar sobre a igreja brasileira, né? E a igreja brasileira, existe um contexto histórico que vem de muitos anos de a gente estar motivado a ir à igreja por causas erradas. Isso entra muito nos desigrejados também. A gente falou sobre isso essa semana. Exato. A gente às vezes não sabe muito bem por que a gente está indo na igreja. A gente está indo na igreja por quê? Por que a gente se reúne com o corpo de Cristo? Por que a gente vive em comunhão? Por que a gente vai na igreja no domingo? E aí a gente não pode falar... Foi o que a gente até falou. Eu não acredito que a gente pode falar que está indo só para adorar a Deus, como também não acredito que a gente pode estar indo falar só porque meu amigo vai estar lá. Não, a gente porque vai ter um conjunto de o culto, coisas. ele é um conjunto de coisas. A igreja, ela é um conjunto de coisas. Você não vai apenas por um motivo, você vai por um conjunto de motivos que te levam a estar lá. E que você entende que faz parte da sua essência cristã estar naquele ambiente. Tá fazendo parte daquilo. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que eu estou indo na igreja para além das minhas motivações pessoais. Eu estou indo na igreja porque eu preciso estar lá para estar em comunhão com meu irmão, eu preciso estar lá para adorar a Deus, eu preciso estar lá para entregar para Deus aquilo que Ele está esperando que eu me entregue. Então, assim, esse é tudo que engloba. Não, e uma coisa leva a outra. Às vezes, sei lá, você é um cristão saudável, você sabe que ir à igreja vai te edificar, você vai cultuar ao Senhor, mas acontece que naquele dia você não tá tão animado para ir. E aí você vai porque, de repente, você marcou com um amigo.
A causa de você estar lá naquele dia especificamente foi porque você marcou com o seu amigo. Ou outro dia, de repente você está muito triste, magoado, ou está orando a Deus, pedindo uma resposta, pedindo a Deus para falar com você. Você vai porque você quer ouvir a voz de Deus. Não que você não ouça a voz de Deus em casa, no teu secreto, não é isso. Mas é que depende do dia, foi como você falou. A gente não pode dizer que vai à igreja por um motivo. Eu vou à igreja porque Deus vai falar comigo, todos os dias. Então você está sempre sedento de uma resposta. Ou então eu vou à igreja todos os dias para ver os meus amigos, para o pós-culto, para a resenha. Se a gente limitar uma causa só, a gente está limitando basicamente o nosso cristianismo, não. Vocês entenderam? A nossa fé, enfim, esqueci a palavra. Mas, tipo assim, eu concordo, mas tem a situação também, vamos supor. Exemplo, o cristão saudável. Ele vai passar por situações e situações. Ele vai passar pela situação que ele está realmente um cristão saudável, que ele não vai ter... Ele vai entender que o culto dele ali é a adoração, o sacrifício dele a Cristo ali, ele tá adorando a Deus. Mas quando ele estiver no dia mal, ele vou pra igreja só por causa que o Gabriel vai, por exemplo, subconscientemente ele pode entender e saber que, cara, Deus pode falar comigo ali. O fato do Gabriel ter me chamado para ir na igreja, tipo assim, pode ser uma estratégia para Deus, cara. Você pode entender como Deus usando ele para te levar. Porque, cara, quantos amigos que eu conheço, quantas pessoas que eu conheço, tipo assim, que saem da igreja por motivo não de abandono da igreja. Ela acreditava, sei lá o quê, mas ela nunca viu um retorno de alguém. Tipo assim, nunca viu, pô, bora, cara. Eu já passei por uma situação dessa. Tipo assim, eu fiquei, pô, será que se eu chamasse, seria diferença? Agora, seria diferente? Porque eu fico, pô, será que... Beleza, eu já passei pelo dia mal, mas o que me manteve na igreja, cara, que ela não foi eu, tu tá tocando. Então eu tenho que cumprir a escala. E quando esse cumprir a escala passou, eu entendi que, tipo, não é sobre isso, não é sobre eu cumprir a escala. É sobre algo maior, é sobre o meu chamado, o que Cristo tem me chamado. Então, tem essas estratégias, assim, da vida cristã que a gente também... Mas você entende que você está tocando, você ter ido porque você foi tocar também é uma obediência, porque é um compromisso que você tem com Deus e com a sua igreja, né? Porque se você fosse, ficaria desfalcado. Eu tenho uma pergunta aqui, já estava falando. Os desigrejados, querendo ou não, poderia também não ser uma estratégia de uma pessoa em si, de um grupo em si, em que, poxa, beleza, eles estão marcados com a igreja, vamos falar que somos desigrejados, mas a nossa... criar uma igreja? Isso, porque tipo assim, pô, cara, eu já fui em igreja, exemplo, eu fui numa igreja X, a pregação não curti muito. E, tipo assim, eu fui procurando a igreja. Aí tipo assim, vai chegar uma hora que essa pessoa, não vou mais, cara. Toda igreja tem um problema, tipo assim, não é... Vou criar a minha. Não, vou nem criar, vou ficar em casa. Vou ficar assistindo um culto online, sei lá o quê, pego minha família no domingo, saio. Vou ficar em casa. Acredito em Deus, estou de boa. Não tô falando nada errado. Então, o desigrejados, o grupo, a pessoa que teve essa sacada, será que ela não pensou, tipo assim, pô, cara, a gente não vai conseguir pegar eles na igreja. Vamos criar esse nome, esse termo, e criar uma nossa igreja, uma igreja que ele não entenda que é uma igreja. Subconscientemente, ele vai ser os tentáculos ali, as artimanhas da igreja, o sistema da igreja. Mas não vamos botar que é uma igreja, vamos falar que são desigrejados, que você não precisa estar na igreja, mas é uma igreja. Você mesmo falou que, tipo assim, o cara botou uma regra e tal, não pode especificar um dia, virou uma igreja. Virou ali uma assembleia, né? Um conjunto de pessoas ali. Uma reunião. Cara, o ser humano ele não sabe viver solto, né? Ele precisa ter um direcionamento, ele precisa ter um líder. Então, essas pessoas acabam se identificando, porque, por exemplo, se eu sou desigrejado, você é desigrejado, a gente tem a mesma causa. Então, ali, a gente pode não ter um líder, mas a gente já tem uma direção. Sim. E quando tem um líder, é melhor ainda. Exato. Criou-se uma comunidade. Exatamente. Então, assim, nós, obviamente, gente, nós estamos fazendo suposições aqui. A gente não pode responder por um desigrejado. Embaixo da bênção do nosso pastor alemão. Não para de latir. Quer participar do podcast? Nós entendemos que existe um movimento e nós respeitamos esse movimento como a gente respeitaria qualquer outro. Inclusive, fazer um ASMR. Vocês já perceberam que todo episódio tem alguém que faz um barulhinho, né? Um ASMR. Olha o barulho. Mas aí
E aí a gente, como eu tava falando, a gente acredita que existe essas causas no movimento, mas a gente está aqui também para se algum dia algum desigrejado que é participante do movimento quiser aparecer, bater um papo, a gente está aqui aberto para ouvir também. Quero muito conversar com o desigrejado. Porque é necessário a gente entender. A gente tem que, até quando a gente vive em sociedade, nós somos mais de uma sociedade. Nós somos assembleias, nós somos batistas, nós somos presbiterianos, nós somos wesleyanos, nós somos outros. E tem um movimento dos desigrejados, que não necessariamente faz parte desses movimentos de igreja, que na verdade é um movimento que vai em contrapartida a isso, mas está ali dentro do contexto de alguma forma. Né? Uma pergunta. Vocês acham que o destino do desigrejado é ou volta ou morre? Morre no sentido de vida espiritual. Porque pensa, se somos um corpo, se você corta um dedo da minha mão, uma hora aquele dedo vai... companheiro. Não é bem assim. Uma hora aquele dedo vai morrer. E aí? Eu tenho 2 exemplos para isso e são respostas diferentes dentro do que eu vi. A primeira é essa. Se você ou cortar um membro fora, provavelmente esse membro vai sobreviver por alguns minutos, com o tempo ele vai morrer, se ele não voltar para o corpo. Mas eu vi um outro exemplo também que eu achei interessante, aí eu não sei se concordo tanto, mas é um exemplo e vocês veem se vocês concordam ou não. O cara falou, pode um cara dentro de um bote ou de um barco pequeno atravessar o Oceano Atlântico? Pode acontecer. Sim. E na história do mundo, ele citou até um cara lá que na vida real conseguiu fazer isso. Aconteceu. Mas outros tentaram depois dele e morreram no meio do caminho. Ou não pegaram nem o mar aberto. Morreram já saindo da praia. Então, assim, na visão dessa pessoa, e agora não vou realmente me lembrar quem foi, porque eu vi esse vídeo em poucos dias, a pessoa pode até chegar lá. Mas ela mesma falou, eu prefiro estar dentro de um navio com outros tripulantes e com outras pessoas do que atravessar o mar sozinho num barco pequeno só meu. Porque eu sei o quanto difícil vai ser. Não sei se eu consigo concordar, porque eu não acredito que fora da igreja nós consigamos concluir o que o Deus planeja pra gente. Jesus chega para os discípulos e pergunta para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E aí o Pedro vira para ele e fala, você é Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus responde a ele, sobre essa palavra eu vou edificar a minha igreja. Então eu acredito que não esteja relacionado a um achismo. Acho que o movimento igreja, a igreja, ela não entra dentro de eu acho que eu posso participar ou não. Eu acho que está dentro da regra de fé. É um mandamento. Nós devemos participar. Não um dos 10 mandamentos, tá, gente? Sim. Eu vi um podcast do Rodrigo Silva também, né, que aí citou, que ele fala o seguinte, eu não posso colocar Deus numa caixinha que eu entendo que é uma caixinha. A justiça e a lei de Deus. Vamos colocar que você está fora da igreja é um pecado. Beleza, a pessoa está ali e cometeu esse pecado, está fora da igreja. Cara, mas talvez, aí ele cita assim, a gente não saiba a dor que aquela pessoa passou dentro da igreja. Sim. Ela acredita em tudo, ela segue os mandamentos de Cristo, sei lá o que, ela vive uma vida íntegra, mas ela não consegue ter um sentimento afetivo com a igreja, com a instituição igreja. Então ela mantém fora, tipo assim, coração quebrantado, contrito, pô, eu queria estar lá, mas não consigo. Cara, se ela vier a falecer em morte física, né? Cara, talvez Deus vai falar, eu entendi a sua situação, seja bem-vinda. Porque, beleza, tem gente que está na igreja, mas não vive nem o evangelho, mas tem gente que está fora da igreja e vive o evangelho. Ele até fala, ele fala uma palavra sobre, acho que é um índio, que tipo assim, o índio está lá orando, cantando ao Deus do Sol, uma parada dessa, não me lembro muito bem, aí ele morre, chega no céu e Deus fala, eu era o Deus do Sol para você.
Tipo assim, não era um Deus do sol, era eu, só que você não me conhecia. As pessoas, ou então o que foi apresentado pra você foi o Deus do sol. E eu sou isso pra você. Eu fiquei, eu nunca tinha pensado por essa lógica, e tem muito sentido. Claro, não é uma justificativa ou uma muleta pra você da igreja. Não, uma desculpa, né? Isso, mas tem sentido aquela pessoa que... Eu consigo entender aquela pessoa que saiu realmente magoada com a igreja. Não com Deus, mas entendeu que a igreja machucou ela de uma forma que a cicatriz está ali ainda aberta, tá ligado? Então, mas isso também levanta uma questão pra mim, pelo menos. Quando você sai magoado e você não libera o perdão, porque você fala da pessoa que pode vir a falecer, ela vai falecer com essa mágoa. Não, mas o Gabriel citou, exemplo, eu posso não gostar da pessoa, mas eu tenho que conviver. Agora, beleza, ela liberou o perdão, mas ela tem que conviver com ela na igreja? Não, óbvio então, que não. Isso que eu tô falando. Eu trouxe no sentido da pessoa ainda estar com a mágoa e não conseguir conviver com a igreja em si. Porque, beleza, nesse caso, se ela se magoou com a igreja X e ela não consegue viver com a igreja X, ela tem milhares de outras opções. Aí surge essa questão. A gente tá falando o Paulo entrou num ponto de salvação. E, gente, assim, é o meu pensamento, tá? Eu nasci em uma igreja pentecostal, fiz parte de uma neopentecostal durante um tempo, então talvez alguém ache que o meu pensamento é um pouco conservador demais. Mas tô esperando vir uma história dessa antiga salvação, não. Mas o que eu acredito biblicamente sobre salvação? Quais são as regras, pelo menos básicas, da salvação? Confessar a Cristo como seu único Salvador. Porque a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho, né? Um dos pontos. Qual é o outro ponto? Passar pelo batismo das águas, aqueles que têm oportunidade. A gente tem exemplo, por exemplo, do ladrão da cruz, que o Senhor falou pra ele, relaxa que hoje você vai estar comigo. Jesus era... A gíria de Jesus era... Mano, JC, mano. Deixa eu passar pra gente. JC falou, ó, relaxa, Gabriel fica de boa. Perfeitamente Jesus, que hoje você vai estar comigo. E aí, esses são os pontos, correto? Uhum. E um desses pontos, na minha visão, é depois disso, estar em comunhão com a igreja. São os pontos que eu acredito que sejam para a salvação. Cara, o que eu entendo sobre estar em comunhão, se você se batiza, se você hoje é chamado de filho, como você é chamado de filho e você não vai conviver com a família do pai? Lembrando que isso nós estamos falando de evangelho, não estou falando de você não se dar bem com seu pai físico, com seu pai carnal. Então, assim, você vai viver fora do teu corpo, você vai viver fora da tua família espiritual. Sim. A família que vai te dar apoio, a família que vai estar orando junto com você, te ajudando, porque nós devemos estar perto de pessoas que nos aproximem de Cristo. E outra. E eu em casa, quem vai me aproximar de Cristo? Tem o servir também. Exato. A Bíblia diz que quando você serve a igreja, você está servindo o próprio Cristo. Então, assim, não tem como você servir a igreja fora dela. Tem como você servir a igreja a parte dela. E aí eu não estou falando do campo missionário, eu não estou falando de serviços externos, eu estou falando de serviços ministeriais dentro da igreja. Uhum. Então, assim... servir a sua igreja local. Exato. Eu acho que tudo, gente, se engloba dentro de um propósito. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você diz que você tem comunhão com Deus, tempo a sós com Deus, seu TSD, se você tem devocional com Deus, se a sua vida está bem com Deus, eu, como cristão, acredito que em algum momento o Espírito Santo vai te dar uma resposta se essa para você tá dentro da igreja ou não. E eu tenho para mim que essa resposta eu tenho que estar lá. É o que eu acredito. Se você está tendo... E aí vai de pessoa para pessoa. Eu não tô aqui dizendo que é uma regra, mas é a forma como eu acredito. Por quê? Porque a gente falou aqui várias vezes que você estar dentro da igreja é fazer parte do corpo de Cristo. É você estar em comunhão, é você servir a sua igreja. Não tem como você servir a sua igreja fora dela. Então, se você faz parte de um evangelho que é completo, a complexidade desse evangelho vem com a igreja e a igreja local. E tem um outro ponto também, que aí a gente um pouco mais delicado, principalmente para quem está magoado.
Não me matem, gente, não fico com raiva, mas eu acredito que Vai ser cancelado. eu acredito que a gente está dentro de uma geração que às vezes é muito imatura também. Acredito que às vezes a gente está dentro de uma geração que é total. muito... Tem os jovens, jovens de muitas idades que não sabem ouvir, A gente passar do processo do alimento líquido pro alimento sólido tá demorando demais às vezes para algumas pessoas. Às vezes a gente tem que ficar no líquido, quando Deus já queria ter o alimento sólido, mais consistente há muito tempo. E aí a gente fica nessa, eu me magoei. Porque assim, eu entendo algumas motivações, mas existem motivações, gente, que, desculpe o termo, mas são fúteis. A pessoa sai da igreja porque o pastor no domingo não conseguiu apertar a mão dela. A pessoa sai da igreja porque a irmã no domingo talvez tratou ela um pouco na cantina. A pessoa sai da igreja porque o pastor repreendeu. E a gente tem muito disso também. A gente às vezes está dentro de um contexto em que é muito ruim ser mandado por alguém. Ser comandado por alguém. Ninguém gosta de ser ter alguém que chega pra você e fala: filho, você tem que fazer assim. O seu lugar é esse aqui. Não, eu vou te botar pra você servir nessa área aqui. E aí quando essa pessoa erra ou faz alguma coisa, ela não quer ser repreendida, ela não quer passar por um tempo de conserto. Por quê? Isso entra nesse contexto histórico e cultural que a gente carrega de algum tempo. Do quê? Do Deus do amor. Do Deus que só quer o amor. Do Deus que só quer a sua fé. E aí a fé que é pulverizada. A fé, ela é um pouco aqui, menos aqui, ela é mais ali, menos aqui. Então, assim, a minha fé, ela é muito fé no sentido de que eu adoro a Deus, mas ela é muito pouca no sentido de Deus não pode me repreender. Ela é muito eu gosto de estar na igreja, mas ela é muito pouco no sentido de que para mim estar na igreja servindo, eu não posso estar fazendo tal coisa. Então, quando a fé, ela bate com aquilo que eu acredito, que eu quero, ela é válida. Quando a fé vai me repreender em alguma coisa, ela não é mais válida. Esse é um grande problema também, que talvez esses desigrejados se encontrem. Cara, eu já vi... desculpa te cortar, viu? Mas eu já vi casos de uma pessoa que saiu da igreja porque ela foi fazer gabinete com o pastor e o pastor errou o nome dela. E ela falou: por que eu vou ficar numa igreja que o pastor não sabe nem meu nome? Cara, hoje, a igreja tem, sei lá, 1000 membros. Homem é linda. Você quer que o pastor lembre o nome dos 1000 membros? Peraí, me ajuda aí. O pastor não sabe teu nome. Me ajuda aí. O pastor não sabe teu nome, mas teu nome está escrito no livro da vida. Jesus sabe teu nome, Deus te chama pelo nome. Então, mas aí, cara, isso pra mim não faz menor sentido. Vamos lá, tratar dos desigrejados, né, na minha visão. Esse é um ponto que eu não consigo entender. Não, um ponto é quando a igreja machuca a pessoa. O ponto que o Gabriel trouxe, quando a pessoa ela é imatura e ela se machuca, auto-sabota. E tem a situação quando a pessoa, tipo assim, mano, pra mim na igreja eu tenho que largar a mão daquilo. A parábola do jovem rico. Pô, pra mim estar ali com ele, eu tenho que parar de fazer tal coisa. Tipo assim, não quero parar de fazer tal coisa. E vou sair. Aí, tipo assim, eu sou cristão, mas a doutrina, não bota nem a lei de Deus. A doutrina da igreja impõe que eu não posso fazer isso. Por exemplo, sexo antes de casamento. Aí sai, eu sou cristão, pô, mas isso é nada a ver, tá ligado? Então é esses 3 pontos. Aí o perigo tá nesses 3 pontos, porque, tipo assim, mano, como é que a pessoa vai ser tratada? No trabalho, poxa, o patrão não falou meu nome, falou meu nome é Paulo, falou Rogério. Pô, tá de sacanagem, meu nome é Paulo, pô, vou falar isso com meu patrão, não vou. Sabe qual é o problema às vezes? É que a gente não consegue entender que a justiça de Deus não é a nossa justiça. O senso de justiça de Deus não é o nosso senso de justiça. E aí o que acontece? Às vezes a gente entra numa de que a gente quer montar as nossas próprias regras de fé. A gente quer adaptar o evangelho àquilo que nós queremos. A gente quer que o evangelho seja aquilo que vai se moldar às nossas vontades. Então a gente acaba entrando em uma de que eu não vou para a igreja porque eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Sim. Eu não vou para a igreja porque eu vou ter que abrir mão de fazer isso que eu faço. E eu não tô afim. Mas você não... Pensa comigo, não pode ser também uma culpa da igreja. Porque a igreja, vamos supor, chega numa igreja X visitantes. Aí a pregação, vamos supor, a liderança percebe, tem X visitantes lá. Aí faz uma pregação para aqueles X visitantes. 20 como estáis, sei lá o quê. Aí toca no que você falou.
só comer a sopinha, só a papinha. Nunca vai para um alimento sólido. Aí, tipo assim, no outro domingo, ou na outra terça-feira, na outra sexta-feira, tem X visitantes. Poxa, eu ia pregar sobre a cruz. Pô, não, tem X visitantes. Vou pregar de novo sobre aquilo. Poxa, só não quer vídeo como está. Nunca é o arrependimento. Porque o cristão saudável, ele vai entender que ele tem que ler a Bíblia, tem que entender a palavra de Deus. Ele tem que viver aquilo ali. Mas o cara que tá chegando agora, mano, ele tá, a Bíblia dele é o pastor. É o líder, sei lá o que tá pregando lá em cima do microfone. Então, ele, pô, beleza, vim de como está. Então, Deus me aceita do jeito que eu sou, então. Aquilo ali passa a ser a verdade dele. Cara, mas eu não acho que seja só 100% culpa da igreja. Não tô falando isso. Pensa, se a gente pensar no desenvolvimento humano, quando a criança está engatinhando, vai chegar um certo tempo que ela vai começar a se arriscar. Ela vai ficar em pé no berço, ela vai engatinhar e vai tentar ficar em pé e dar os primeiros passos. O cristão novo convertido, ele não vai ser novo convertido a vida toda. Uma hora ele vai ter que começar a ter o secreto, ele vai ter que buscar a Deus por conta própria. Ele não pode ficar só depositando o conhecimento dele, dependendo do conhecimento dele através da vida. Não, mas o que eu digo é o seguinte, exemplo, porque isso vai terceirizar a tua falta de desenvolvimento. A criança começou a engatear. Vamos lá, 2 gêmeos começaram a engatear. O gêmeo A, eu tirei, todo aquele que começa a engatear eu tiro. Eu pego ele no colo. E o gêmeo B eu deixo ele andando, engateando. Quem você acha que vai começar a andar primeiro? O que estava andando sozinho. Então pronto. Tipo assim, quando a igreja fica toda hora cortando, o sistema fica toda hora tirando a pessoa do linear bíblico, do linear espiritual, a pessoa vai demorar muito mais do que uma pessoa que está passando por essa situação e está entendendo o que Cristo está falando com ela. Cara, mas eu não acho que é só sobre demorar. Demorar, beleza, é natural. Um vai desenvolver mais do que o outro. Mas tem muita gente que terceiriza isso. Que fala, não, a culpa é do pastor. Pô, a igreja é fraca, a palavra não me alimenta. Aí vem no autossabotagem. A minha igreja não tem estudo bíblico. Aqui não tá bom pra mim. Sabe? E assim, como é que tá teu secreto? Exato. Você tá buscando? Você tá lá fazendo teu TSD? Você tá orando? Você tá jejuando? Não. Ah, mas por quê? Ah, porque o pastor nunca falou que tem que jejuar. Precisa? Cara, o pastor nunca falou que eu preciso ter o meu secreto. Tem coisas que não precisam ser ditas. Sim. A gente precisa entender. Isso faz parte do nosso amadurecimento. A gente vê que isso é o líquido. Eu vejo que é uma geração de pessoas que têm preguiça de andar com as próprias pernas. E andar com as próprias pernas não quer dizer você criar as suas próprias regras ou reescrever os 10 mandamentos. E sim não ficar dependendo de um líder e lá, pô, tá tudo bem, cara, vamos pra igreja. Ou então, hoje eu não tô afim de ir pra igreja não, só vou se a pessoa vir aqui me buscar. É porque o ouvir, né, é tipo... E lá vem o pastor. Vai, pode falar, seu momento. Porque o ouvir é tipo um papo meio nojento aqui, meio Discovery, né? Animal Planet. Quando a galinha pega a minhoca, mastiga e dá pro pintinho. O ouvir é mais fácil de você degustar, de você engolir, comer aquilo ali. Porque, cara, leitura. Vamos supor, quantas vezes você tá no shopping ali com seu amigo, sabe o quê? Vem alguém e pergunta, onde é o banheiro? Você tem uma placa enorme. Banheiro. Tá ligado? As pessoas hoje em dia não querem ler. Elas, tipo assim, mano... igual quem não leu o livro espera sair o filme. Exatamente. Tipo assim, mano, eu quero o mais rápido possível. Eu quero a informação. Eu não quero o conteúdo. Eu quero a sinopse. Então, tipo, você espera o pastor mandar pra ela, tipo assim, você tem que fazer isso. Que é o resumo da matéria pra fazer a prova. Sendo que tá na Bíblia, pô. E hoje em dia tá no celular. Sendo que antigamente era no papel. Tu tem que andar com uma Bíblia desse tamanho. Exato. Tá ligado? Cara, então, vamos caminhando para o fim. Hoje... Inédito, eu não tenho uma pergunta para finalizar, então, suas considerações. Cara, eu entendo que o Desigrejados é algo que, para a igreja em si, né, é muito complicado de você lidar, porque pelo todo esse conteúdo que a gente tratou aqui, não sendo especialista em nenhuma área, a gente abordou o ponto da nossa, que a gente entende como certo ou errado, mas... É uma situação muito complicada, tipo assim, claro, nós como membro da igreja, como corpo, devemos andar junto, ao combate com sua vida que o irmão vive em união. É difícil? Cara, meio impossível, mas faz parte do seu crescimento, não só como cristão, como na sociedade em si. Um exemplo, um testemunho, eu era, tipo assim, Gabriel me conhece tem um tempinho, sei lá o quê, mas eu era meio gago. Jura? Ninguém percebeu. Gente,
Gagueja um pouquinho. Nós temos muitas coisas específicas que são só nossas. Não, eu vou esquecer, cara. Eu vou esquecer, cara. Ele vai esquecer, ele vai peraí, esquecer. peraí. Ele vai esquecer. Especialmente, a nossa maior característica, nós temos um podcast com o Gago. Papo podcast? Não, então, agora tá vendo, viu? Olha o gatilho. Então, eu tinha uma gagueira, tipo assim, mano, vinha direto. Cara, a igreja me fez crescer, não em questão também, não só em questão da gagueira, mas ser extrovertido. Você era tímido? Muita coisa. Eu ia falar... Cara, eu zero imagino você tímido. Então, hoje em dia, por causa da igreja, cara, o meu dom de tocar guitarra também me fez... Pô, cara, você não pode ter essa vergonha toda. Eu entendi, tipo assim, Cristo foi lapidando isso em mim. Gagueja um pouquinho? Demais. Mas Jura? não tanto como antigamente. Porque quando eu era criancinha, adolescente, cara, eu não fazia nada na igreja, só ia pra escola, só ia jogar bola. Mano, de 10 palavras era um monólogo meu, porque eu demorava muito pra falar. E eu sou muito acelerado pra falar. Não sei se já é perceptível isso, mas, pô, mano, esquece. Cara, porque a igreja também é um hospital, né? Exato, velho. E o Senhor é o nosso médico dos médicos. Cara, Ué? eu lembro também... Ah, tá. O que foi? Não, perdão. Eu pensei... Já tá me podando, tá me podando. Eu pensei que ela iria... Mas deixa eu terminar. Eu até pensei numa pergunta. É assim, vocês acham que um dia a ficha dos desigrejados vai cair? Não, ela falou que não tinha pergunta, mas ela não resiste. O Santo veio aqui e me revelou uma pergunta. Centralizadora. Vai. Centralizadora. Vocês acham que um dia esse movimento vai... Não sei se movimento é a melhor palavra, mas a ficha dos desigrejados vai cair? Não. E por quê? Eu estou perguntando. O Paulo deu o exemplo dele. Quando eu tive o meu período desigrejada, chegou um momento que eu sentia a necessidade de estar na igreja. Não era a necessidade de Deus, porque eu nunca abandonei a minha fé, exatamente o que vocês trouxeram aqui. Eu continuava buscando, fazendo meu TSD, mas eu não queria saber de igreja, porque eu havia passado por uma situação e que eu não queria estar em comunhão, porque eu achava que na igreja só tinha fofoca, na igreja só tinha panelinha, então eu não queria. E aí eu falei, cara... Não fazia parte da panela? Exato, eu era excluída, fiquei chateada. Então, chegou um momento que eu falei, não, eu sinto saudade de estar numa igreja, eu sinto saudade de ir à igreja de domingo, eu sinto saudade de ir à escola dominical, porque eu cresci na igreja. Então foi algo que me fez falta e caiu minha ficha. Tinha um vazio, né? Eu preciso estar em comunhão. Foi quando eu comecei a procurar uma igreja e quem é da mesma célula que eu desde muito tempo, acho que o Gabriel pode falar isso que você chegou um pouco depois, eu acabava a célula, eu não ficava por um momento de comunhão. Uhum. Eu ia embora, porque eu queria estar na igreja, mas eu não queria ter a comunhão com as pessoas, eu não queria fazer novas amizades. E isso o Senhor foi tratando ao longo do tempo. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, porque uma hora a minha ficha caiu de que eu precisava estar ali. Então, vocês acham que a ficha dos desigrejados um dia vai cair e eles retornarão? Ou os desigrejados vão se renovando? Vai cair a ficha de um, vai levantar outro. Vai cair a ficha de um, vai sair outro da igreja. Como que... Cara, eu entendo muito isso como um trecho do filme Todo Poderoso. Já citei muitas vezes esse filme na célula. É a situação, tipo assim, a pessoa desigreja, vamos lá, a pessoa tá lá, o grupo tá lá desigrejado, tá lá tendo seu momento lá de comunhão não, né? Mesmo que não gosta de comunhão, brincadeira. Então, lendo a palavra e tal, fazendo com cânticos. A leitura, Deus vai falar, tipo assim, é a oportunidade, haver uma passagem, ao quão bom e com sua velha, tipo assim, o primeiro chamado não, a primeira chamada de atenção do Espírito Santo, é comunhão. Haver uma música, sei lá o que, comunhão. Cara, Deus vai dando, tipo assim, cara, é pra cá o caminho. Cabe a pessoa escolher se ela vai querer ou não. Então por isso que eu acho que não vai, porque o ser humano, cara, ele quer ter o domínio da vida dele 100%. Então, tipo assim, é difícil ele dar sem o controle, o negar-se a si mesmo é muito difícil quando você já tá numa situação de, entre aspas, conforto. Porque querendo ou não, você tá fora da igreja, mas vivendo o evangelho é um conforto. Quantas vezes a gente já se estressou na célula? Por ele pensar diferente, você pensar diferente de mim. Caiu no cara, entendeu? A igreja é isso, pô. Só que a galera acha que não, que a igreja é um conto de fadas. Tipo assim, tu vai entrar lá, mano, todo mundo vai te aceitar do jeito que você é, você vai aceitar todo mundo e não é assim. Não existe esse mundo Disney, né? Eu acho que eu vou aproveitar para finalizar minha participação, pelo menos, respondendo a pergunta da Laís. Eu acho que é o que eu já disse.
você entender o seu propósito como cristão, você entende que você precisa fazer parte do corpo de Cristo. Você precisa dentro da igreja. Então, assim, o que eu, Gabriel, interpreto é que quando você tem um relacionamento de fato com Deus, de fato com Cristo, Jesus, ele vai te levar a sentir essa falta da igreja. E aí, às vezes acontece de muita gente se decepcionar, como a gente disse aqui, dentro da igreja. E acabar achando que aquilo dali é o fim do seu propósito, achando que não tem mais sentido estar dentro da igreja. Mas a gente tem que entender que Jesus passou, pelo menos na minha interpretação, eu sei que Jesus teve mais fases do que essa, por 3 grandes fases na sua vida ministerial. Jesus se batizou e foi batizado por João Batista, um cara que chamava todo mundo de raça de víbora. E aí João Batista chega e fala: Jesus, eu não sou digno de te batizar. E aí Jesus ele fala: é necessário que seja feito assim. Olha a regra. Se o próprio Cristo respeitou a regra, quem somos nós para desrespeitar? E depois que Jesus é batizado, Jesus é levado para o deserto. Logo depois de Jesus ser batizado, ele é tentado no deserto, passa aquele tempo todo no deserto. Satanás vem e confronta ele. Ele está num tempo em que ele está sendo tentado e provado em todas as esferas da vida dele, em todas as áreas, para provar o quanto ele era Deus, mas também o quanto ele era humano. E depois de ele passar esse tempo de deserto, Jesus começa o ministério dele. Então, assim, processos fazem parte da vida do cristão. Etapas fazem parte da vida do cristão. A gente precisa, como cristão, aprender a aceitar todas as etapas da nossa vida. E às vezes, meu irmão, você não vai passar um deserto fora. Talvez você não vai passar um problema na sua saúde, talvez você não vai passar um problema financeiro, talvez você não vai passar um problema, sei lá, dentro da sua família. Isso pode parecer heresia para muita gente, mas pode ter um tempo em que o seu deserto vai ser dentro da igreja. Pode ter um tempo em que você vai ser envergonhado dentro da igreja. Pode ter um tempo que você vai entrar na igreja, sentar no culto, num banco, e ninguém vai falar com você. Você vai entrar mudo e sair calado. Mas pode ter certeza que esse tempo passa. Que Cristo não deixa a igreja dele para trás. É isso. É isso. Que propriedade. Pastorzinho real. Gente, chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigada, Senhor, porque hoje foi um parto. Estamos pela misericórdia. Sim. E, gente, queria só dar um recado. Se você está com dificuldade de encontrar a gente aí nas redes sociais, lembrando que o nosso nome é Pode Crente de Poder, Pode Crente Cast. Então, se você for procurar a gente no YouTube ou no Spotify, é Pode Crente, tudo junto e cast separado. Não é poder de força, não. Poder do De verbo. pode. Pode ou não pode. Poder. É isso. Algum recado? Não. Não, Fique em basicamente. paz. Vai à sua igreja. Aliás, eu tô aqui Ai, pra... não pense que você é alecrim dourado. Não é só você que tem problemas, mas Deus está contigo. Exato. É isso, gente. Nem tento falar essa palavra. Vou comer um Kit Então é Kat. isso, Vânia, muito obrigada. Vânia! Representou, hein? Representou. É isso, gente. Beijo, até semana que vem. Tchau. Valeu. Tchau, galera.